Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Tem uma quantidade enorme de mentiras em todas as redes sociais dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Você joga porque você quer. Eu divulgo, mas nunca joguei. E Celso Casca de Bala, diga lá, Celso. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Folks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Mais uma sexta-feira e hoje, também no Estúdio Rastro, a gente tem a participação especialíssima do João Batista Júnior, nosso colega e amigo da Piauí, que vai nos ajudar a entender esse abominável mundo das bets. Olá, seja muito bem-vindo, João. Opa, obrigado pelo convite. É a primeira vez dele aqui, de muitas esperamos, né, Ana? Agora vai virar freguês. Vai virar freguês. Tem aquele cartão fidelidade, sabe? Você ganha mais pão de queijo quando faz 10. Não, se vai ter o vale pão de queijo, eu tô dentro. É isso. Vocês não veem, mas eles comem pão de queijo enquanto a gente grava. Eu aqui na secura. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Estamos no meio de janeiro de 2025 e a comunicação oficial do governo Lula segue sendo um problema. Enquanto Sidônio Palmeira se ajeita na cadeira recém-assumida da SECOM, a Advocacia Geral da União deveria, neste exato momento em que gravamos, estar conduzindo uma audiência pública para debater as mudanças alarmantes anunciadas pela Meta, de Zuckerberg. O evento, porém, foi adiado, mais um sinal das dificuldades que o Planalto enfrenta para responder às crises e se antecipar às ondas de desinformação e selvageria nas redes sociais. O capítulo mais recente disso veio com a revogação, nesta terça-feira, das medidas da Receita Federal que aumentavam a fiscalização sobre movimentações financeiras por Pix. A decisão foi tomada após uma enxurrada de fake news inundar as redes sociais, com parlamentares da direita, capitaneados por Bolsonaro, espalhando que o governo taxaria transferências acima de R$5 mil. Em vez de combater a mentira, o Planalto preferiu recuar numa tentativa desesperada de reduzir danos. Fica como saldo a sensação de um governo acuado e refém, quase impotente diante da delinquência bolsonarista. No segundo bloco, a gente vai falar da reportagem que o João Batista acaba de publicar junto com a Alessandra Medina, na edição deste mês da Piauí, chamada O Bonde do Tigrinho. É um raio-x muito revelador do universo das apostas online e do impacto devastador que elas vêm provocando na sociedade brasileira, sobretudo entre os mais pobres. Milhares de vidas estão sendo arruinadas pela febre da jogatina. Nos primeiros 8 meses do ano passado, segundo o Banco Central, 24 milhões de brasileiros gastaram, em média, 20,8 bilhões de reais por mês nas bets. Esse número estratosférico contabiliza só os pagamentos via Pix, já que os outros meios de pagamento, como cartões de débito e de crédito, estão fora do radar. Só em agosto de 2024, 3 bilhões de reais do Bolsa Família foram usados para alimentar as plataformas de apostas. O modelo é perverso e bem calculado. Plataformas bilionárias operam como cassinos digitais disfarçados, enquanto celebridades e influenciadores são pagos com contratos milionários para convencer seus seguidores de que o jogo é uma oportunidade de ascensão financeira. A combinação de publicidade agressiva, algoritmos viciantes e falta de controle social criou uma bomba relógio que o governo vem tentando, sem sucesso, desativar. A gente vai entender melhor como funciona essa engrenagem. No último bloco, a gente vai tratar do anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, anunciado 5 dias antes da posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, na próxima segunda-feira, dia 20. O cessar-fogo interrompe 15 meses de conflito, ou de massacre, que resultou na morte de mais de 45 mil palestinos e na devastação, como nunca antes se viu, da faixa de Gaza. O acordo inclui a libertação de reféns, a entrada de ajuda humanitária e o fornecimento de combustível para reparar a infraestrutura básica em Gaza. Apesar do alívio imediato, a possibilidade de uma paz duradoura e da reconstrução da região dependem de ações que historicamente não encontram apoio consistente na política externa americana. Ainda mais agora, sob um governo Trump. É isso, vem com a gente!
Muito bem. Ana Clara, vamos começar com você. Fazer um relato, uma anatomia, como você disse aí nos bastidores, da crise do Pix. Exato. A primeira crise de 2025, começando logo na primeira semana do ano, ou seja, não temos paz nesse país. Bom, vou pegar do início. Em setembro do ano passado, a Receita baixou uma instrução normativa determinando, entre outras coisas, que fintechs passassem, a partir de janeiro, a informar para a Receita todas as movimentações acima de R$5 mil por mês feitas por pessoas físicas. E no caso de jurídicas é acima de R$15 mil, né? Parece uma tecnicidade, né? Mas o que acontece? Os bancos tradicionais, o sistema bancário, sempre teve, há mais de 20 anos, tem que informar essas movimentações para o Banco Central e as fintechs não tinham que informar. Uma fintech é tipo o Nubank, por exemplo, que é um banco hoje como os outros, entendeu? As pessoas têm conta corrente, usam Pix e tal. E o Nubank não tinha que informar para a Receita esses dados. Então é uma coisa que você precisava horizontalizar essa regra, né? Para que outros bancos que eram fintechs pudessem cumpri-la também. E foi isso que essa instrução normativa determinou, ou seja, uma coisa absolutamente natural e que, obviamente, tem o intuito ali de combater sonegação, lavagem de dinheiro, etc., mas também universalizar uma regra que é do setor. Pois bem, quando essa regra passou a valer a partir do início de janeiro, começaram a surgir vídeos meio desarticulados dentro do bolsonarismo, dizendo que isso poderia, em primeiro lugar, ser uma fiscalização dos gastos da população, em segundo lugar, que isso significaria uma taxação das operações de Pix. Porque a pessoa associou receita a imposto. E esses vídeos começaram a pipocar ali meio desarticuladamente e isso cresceu. E é uma coisa que já aconteceu logo no início do governo Lula. No início do governo Lula, o bolsonarismo na internet começou a difundir essa mentira de que o Pix seria taxado. Como o Pix é uma coisa muito que o Bolsonaro gosta de associar a ele, né? Ele gosta de dizer que foi ele que fez, que foi o governo dele que fez, etc. Então, assim, tudo contra o Pix tem que ser associado ao governo Lula. Então, é uma pauta do bolsonarismo, essa pauta do Pix. Isso aconteceu justamente no momento em que a Secom estava trocando de comando, que o Paulo Pimenta saiu e o Sidônio Palmeira entrou. Foi saído, né? Exato. Fingiram que ele saiu, mas ele foi saído. E aí, eles fizeram ali o clássico, um vídeo do Lula dizendo que não vai taxar o Pix, o Haddad deu entrevista dizendo que não vai taxar o Pix, soltaram uma nota, enfim, uma resposta básica a uma notícia falsa que estava sendo veiculada. Só que isso não adiantou nada. E a situação se tornou ainda mais complicada quando o deputado Nicolas Ferreira postou um vídeo misturando tudo, misturando a ideia de fiscalização dos gastos das pessoas com a questão da transparência dos cartões corporativos da Presidência da República, com a taxação das blusinhas. Assim, ele colocou tudo num balaio, misturou e fez um vídeo que pegou nas redes. Nicolas Ferreira, todo mundo sabe quem é, né? Mas não custa dizer, deputado mineiro mais votado, PL, não é isso? Bolsonarista. Isso, do PL de Minas. O futuro do bolsonarismo está ali. Olhe para Nicolas Ferreira e veja. Mas isso a gente vai discutir mais adiante. João Batista, inclusive, perfilou o personagem. Vamos lá. Exato. Bom, esse vídeo teve ali 300 milhões de plays. Ele deu ao Nicolas mais de 1 milhão de seguidores. Ele fez com que o Nicolas, inclusive, ultrapassasse o Lula nas redes sociais. É de longe o vídeo do Nicolas com o maior número de visualizações de todos. E furou todas as bolhas, foi uma catástrofe. E aí o governo resolveu revogar essa instrução normativa para encerrar o assunto. Ou seja, ele teve que revogar algo que seria benéfico, uma regulação que universalizava, de certa forma, o tratamento dado às movimentações financeiras. E a gente nunca vai saber se esse vídeo do Nicolas teve essa projeção por mérito próprio ou se já é o novo algoritmo do Instagram trabalhando para impulsionar conteúdo da extrema-direita, como acontece no X. Né? Isso a gente não sabe. Mas o fato é que foi muito pesado. E no governo, o que aconteceu? O governo foi muito criticado, né? Depois que essa revogação aconteceu, né? Porque meio que chancela a tese da extrema-direita de que era uma coisa ruim, quando na verdade era uma coisa boa. E no Palácio do Planalto houve uma discussão pesada sobre isso. O Haddad era contra a revogação da medida, o Lula também inicialmente era contra, mas eles ficaram realmente assustados. O Nicolas criou um tsunami ali dentro.
foi impressionante. Eles ficaram realmente assustados com a dimensão da mentira. E aí o Sidônio falou, olha, não dá pra enxugar gelo, isso aí já tá na boca das pessoas, as pessoas estão deixando de fazer Pix por causa disso, vamos acabar com essa medida, porque a gente acaba com a origem da notícia falsa. O Haddad foi contra, o Lula foi contra, mas o Lula acabou, no fim, aceitando a ideia do Sidônio e mandou revogar tudo. Eu acho que isso mostra muito a desonestidade do debate na extrema-direita, porque se o problema do Nicolas é o cartão corporativo da presidência da República e tal, por que ele não apresenta um projeto de lei para trazer transparência a esses gastos, então? Por que você usa uma narrativa falsa para tentar vender uma ideia e tal. Então, assim, mostra como que o debate é desonesto intelectualmente entre essas pessoas. Eles não têm compromisso, de fato, com o eleitor que elegeu, que votou neles na eleição. Isso sem dúvida, mas mostra também muito a eficiência desse tipo de coisa, o que vem pela frente. É porque a mentira é sedutora. A mentira é mais fácil de colar, né? Do que uma tecnicidade de uma instrução normativa, né? Quando você mistura monte de coisa que tem apelo. E o medo é um negócio muito primitivo e automático, né? Exato. Assim. E o que ele sugere nesse vídeo, na verdade, é o medo, né? Assim, tá bom, o Pix não está sendo taxado, mas poderia ser. Que, inclusive, o próprio Estadão fez um editorial na quarta-feira falando que é mentira, mas poderia ser verdade porque o governo é um governo que só pensa em arrecadação de imposto. Então, assim, até o próprio Estadão tá um pouco entrando nessa narrativa, né? Vale também a gente mencionar que você vê que é estratégico, né? Você vê que isso foi pensado pelo Nicolas, não foi uma coisa simplesmente oportunista, porque ele posta o vídeo e aí ele faz um tweet assim, boas-vindas, Sidônio. Tipo, eu tô te entregando aí a tua primeira crise. Então você vê que por trás foi tudo pensado. Celso, vamos pôr você na conversa. Pode fazer o seu Pix, já o governo revogou a medida, você já pode voltar a fazer seu Pix. Então, Fernando, eu acho que assim, parte dessa história é consequência do fato de que parte da população brasileira começou a usar banco recentemente, entendeu? Então, começou a usar banco por causa do Pix, começou a usar esses cartões dessas fintechs, tipo Nubank, essas coisas todas. E, naturalmente, ainda não tem uma compreensão muito detalhada de como essas coisas funcionam. Por exemplo, essa questão de informar as transações acima de certo valor, isso sempre existiu nos bancos. E, aliás, eu acho provável que a maioria das pessoas nem soubesse disso, inclusive. Sim. Assim, os golpistas sempre souberam. Você sempre que pegava um cara lavando dinheiro, você via que o cara... 9.999. Exato, exatamente. O cara fazia 50 transferências de 4.999,99. Tá? Pra não ser pego. Exato. Mas, assim, a maioria da população nem prestava atenção nisso, porque se você não tá dando golpe em ninguém, se você não tá fazendo nada de errado, você nem precisava saber disso mesmo. E o que a Receita resolveu fazer agora com o Pix é a mesma coisa. Para a imensa maioria das pessoas, não tem absolutamente nenhuma mudança, não acontece nada. Se você estiver lavando dinheiro, alguma coisa dessa, realmente é ruim para você. Pô, mas ainda bem que é ruim para você, né, meu amigo? Você está cometendo um crime, quer dizer, ainda bem que você vai ser punido. Agora, para esse pessoal de bancarização recente, essas coisas talvez não sejam claras mesmo, entendeu? Então é um público fértil, assim, para um cara mal intencionado que vai chegar espalhando uma notícia falsa, né? E assim, uma coisa que eu lamento, vai ter todo esse debate se o governo devia ter recuado ou não. Realmente, eu entendo quem diz que pareceu dar razão ao pessoal que estava criticando a medida e tal. É um cálculo político difícil. Agora, eu devo dizer, eu lamento a revogação, porque uma coisa que tinha que ficar clara, a sonegação de imposto aumenta o imposto de quem paga. Assim, quando um cara não tá... Um dos motivos da carga tributária ser alta é porque tem muita sonegação. Então, o número de pessoas que participa da vaquinha para pagar o exército, a polícia, a previdência, a escola pública e hospital, etc., fica menor. Então, cada um dos que participam da vaquinha tem que contribuir com mais dinheiro. Se fosse possível combater a sonegação, se esses caras que não estão pagando pagassem, seria possível, inclusive, a gente pensar em reduzir impostos. Se esse fosse a decisão do eleitorado, numa eleição e tal. Que no momento não é, muito difícil. Então, assim, eu acho uma pena que a gente tenha perdido uma oportunidade de combater a sonegação. E aí, esses caras todos que defenderam a sonegação aqui, que foi o que o Nicolas fez, foi o que esses caras bolsonaristas todos fizeram, esses caras não vão ser responsabilizados quando não tiver dinheiro para fazer as coisas, entendeu? Ou quando um governo, que aliás pode não ser de esquerda, pode ser um governo de direita no futuro, tenha que aumentar impostos. Enfim, o episódio foi muito deprimente. Agora, eu acho que do ponto de vista do governo, tem umas coisas que ficaram claras também sobre o amadorismo do governo nessa questão. Olha só, como a Ana disse, desde o começo do governo, eles disseminam a notícia falsa que vão taxar o Pix. Todo mundo sabe disso. Se eu sei disso, o cara lá da comunicação do governo tem que saber. Então, se você vai adotar uma medida qualquer sobre o Pix, se você vai fazer qualquer coisa que tenha no projeto de lei Pix escrito ali, você tem que prever que vai ter uma reação e uma onda de notícias falsas.
Você tem que saber que eles vão fazer isso. Então você já tem que fazer sabendo que vai ter que entrar já na saída com uma campanha de esclarecimento. Não é esperar chegar as notícias falsas e aí você faz uma reação contra isso, entendeu? Isso é muito tosco a essa altura do campeonato. Quantos anos que o bolsonarismo existe? Ninguém aprendeu como isso funciona? É meio triste isso, mas assim, parte do processo de elaboração de políticas públicas de agora em diante tem que ser a reflexão como é que alguém pode mentir sobre isso. O que alguém pode inventar uma conspiração delirante sobre esse negócio. Isso tem que fazer parte agora do processo normal de formulação de políticas públicas. A gente fala muito que a comunicação é um problema e tal, a SECOM, mas isso eu acho que é mais sobre a organização geral do governo, que deveria estar sendo feita ou pela Casa Civil ou pelo próprio Lula, para que, por exemplo, os projetos e a comunicação conversem, né? Para que tenha uma articulação política geral dentro do governo, inclusive para que as várias medidas possam ser apresentadas como um projeto, né? Para o governo ter uma cara clara, né? Que eu acho que no momento claramente não tem. Muito bom. Eu quero aproveitar a presença do João para falar um pouquinho do Nicolas. Ele virou o personagem dessa crise, né? Do lado bolsonarista. Enfim, ele virou o pivô dessa crise. Ele que deflagrou essa crise. Você fez esse perfil com ele recentemente, João. Exatamente, Fernando. Na edição de outubro, a gente publicou na Piauí um perfil grande do Nicolas. Eu tive com ele em Brasília, tive com ele em Belo Horizonte, tive com o pai dele, frequentei a igreja que o pai tem na periferia da capital mineira, na cabana do pai Tomás. E é o seguinte, o Nicolas ele nasceu como um integrante muito jovem do Direita Minas. Como que esse menino chegou até o Direita Minas? Em determinado momento no colégio dele, ele ficou incomodado com uma pergunta de prova que ele considerou enviesada, que ele considerou parte do que eles chamam a estratégia da esquerda de utilizar os professores para aumentar o seu rebanho, digamos assim. E ele ficou incomodado com aquilo, se queixou no colégio, nada foi feito. Aí ele postou no Facebook a respeito daquela professora, sobre a prova e sobre a professora. Do que falava? Sobre questão de transgênero. Para ele é uma pauta muito importante. Ele viralizou. Aquela postagem dele no Facebook teve muito, muito impacto. E ele percebeu, de cara, que a rede social era o motor da vida dele. Então, ainda na adolescência, ele entendeu que se comunicar bem nas redes poderia fazer com que ele chegasse longe, e longe a gente sabe onde ele chegou. Pois bem, o Nicolas, com o passar do tempo, se viu entusiasmado com o movimento de Direita Minas. Ele é filho de pastor, ele é neto de pastor, e ele é um homem que nasceu num seio conservador, assumidamente conservador. Ele gosta de falar que ele é um fundamentalista religioso. Isso é um mérito para ele. Pois bem, o Nicolas, quando ele vai para PUC estudar direito, ele começa a cavar eventos, agenda, para que aquilo fosse gravado e postado no YouTube e viralizado. Ele atacou professores de esquerda que estavam ali fazendo palestra e assim por diante. O grande acontecimento do Nicolas no mundo das redes se deu em outro momento. Foi quando a irmã dele, aluna de um colégio privado lá de BH, filmou uma colega adolescente, menina trans, dentro do banheiro feminino. O Nicolas, evidentemente sem esconder o rosto dessa criança, né, dessa menor, publicou aquilo nas redes. E aí tem a raiz de um grande pilar da força dele. Ele postou aquilo dando a entender que todos os colégios públicos e privados poderiam ser unissex. A gente sabe que não existe banheiro unissex dentro de colégios no Brasil, mas ele implementou esse medo, como ele fez agora com o Pix. Então, o medo é um pilar muito importante para ele. Então, posto isso, o Nicolas ele tem algumas agendas que vão muito além da questão religiosa. Ele não quer se comunicar só com evangélicos. Então, quando eu estive com o pai dele, tanto na igreja quanto na entrevista em Belo Horizonte, o pai dele fala muito de uma cruzada que eles chamam, aspas, anti-woke. Eles veem o identitarismo como um grande problema do mundo. Então, no culto, o culto tem 2 horas, tá? A maior parte desse tempo é dominado pelo pai pregando não sobre a Bíblia em si, mas sobre valores. Então o pai pede, por exemplo, vou citar algumas coisas, para que as pessoas não consumam Burger King porque o Kid Bengala foi um garoto propaganda de uma ação de marketing. Eu ri, não aguentei. Mas pedem para as pessoas não assistirem a Rede Globo, porque a Rede Globo valoriza toda essa agenda de identitarismo, segundo ele. Fala da fabricante de tratores John Deere, nos Estados Unidos, que tinha feito um patrocínio para alguma entidade que valorizava a questão LGBTQIA+. Enfim, para ele isso é muito importante. Quando eu tive com o pastor Edésio, ele é dono de uma igreja chamada Comunidade Graça e Paz. Quando eu tive com ele no dia seguinte, após o culto, ele falou, não, é isso mesmo. Isso é muito
muito importante. E pro Nicolas, isso é fundamental. Então, se a gente pega, por exemplo, a questão do Pix, como que as pessoas mais simples, como o Celso explicou, que começaram a entrar no mercado de bancos agora, elas pagam o dízimo? Ninguém tem nota, ninguém tem dinheiro físico, é tudo no Pix. Isso eu vi na igreja do pai dele e vejo em outros lugares também. Então, se existe o medo de o Pix ser taxado, existe o medo de os donos de igreja não receberem Pix. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Mas tem uma outra questão. Como o Nicolas tem uma agenda grande, falar só sobre religião não adianta, porque esse público ele já tem. Então ele fala sobre identitarismo, e daí eu tive com um assessor parlamentar de um senador mineiro, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, João, sabe por que o poder do Nicolas de comunicação é tão grande? Porque ele fala com um público que vota no PT também, que votou no Lula. Ele fala com um público que é gay, um público que é negro, com um público muito amplo, mas ele dá ali um nó que faz a pessoa pensar que existe alguma coisa à espreita. Então, nessa coisa do Pix, ele conseguiu. É a mobilização do medo mesmo. É impressionante como ele é hábil nisso, né? Exatamente. Ele é um grande comunicador. Ele entende de redes como ninguém. Daí, o Nicolas, agora com esse vídeo dele que viralizou, teve uma pessoa que escreveu assim, no X. Eu não me conformo com viado, usou esse termo viado, compartilhar o vídeo do Nicolas. O que o Nicolas respondeu? Porque ele é viado, ele não é burro. Ele sabe usar as palavras, ele sabe fazer um jeito de exportar emoção. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte. Eu tive lá em Belo Horizonte para fazer essa matéria num comício que tava a realeza da extrema-direita. Michele, Flávio, Jair Bolsonaro, senador Cleitinho e Nicolas. Era um evento em prol do Bruno Engler, que acabou não se elegendo, mas deu um certo trabalho ali no segundo turno. Quando chamou Michele, o povo veio abaixo. Bolsonaro, idem. Flávio, idem. Quando chamou o Nicolas, foi muito mais aplaudido. E aí o Bolsonaro me deu o título da matéria. Ele falou de cima do palco: o Nicolas é a nossa peça de reposição. Aí tem uma outra questão que eu acho importante ressaltar. Se a gente pensar que o bolsonarismo pode ser um vírus, como se fosse o Covid, uma gripe, ele vai passando por aprimoramentos, por cepas. O Nicolas é uma versão melhorada do bolsonarismo, do ponto de vista negativo, evidentemente. Ele é mais jovem, ele é mais digital e ele é mais estratégico. Quando a gente foi fazer a foto que ilustrou a reportagem da Piauí, eu sugeri para ele se ele gostaria de fazer a foto segurando uma Bíblia. Afinal de contas, ele é evangélico, ele gosta da Bíblia, né? Ele pauta a carreira política dele em cima da Bíblia. Ele falou de cara, não. Eu falei, por que não? Daí ele falou, porque isso vai contra o que eu quero, pode me prejudicar. Daí eu perguntei, o que você quer? Daí ele deu um sorrisinho. Daí eu falei, ser presidente da República? Ele sorriu. Eu acho que não devemos desconsiderar essa hipótese, não para agora, mas é neste mundo em que estamos vivendo. Retomar Eduardo Cunha. Opa. Deus tenha misericórdia desse Exatamente. país, né? Até porque essa agenda woke, você vê que o governo não consegue implementar nada de identitário, né? O que a extrema-direita tá atacando com aquela questão do Tachad, né? Chamou a Haddad de Tachad. O que a direita tá atacando nas redes consistentemente tem sido a agenda econômica, né? A agenda econômica é uma agenda que a direita também Poderia apoiar, né? Poderia. Exato, e não é. Ana Clara, vamos pular do Nicolas para o Sidônio Planet. Você tem apuração sobre as mudanças ou as primeiras consequências da mudança na SECOM. Eu queria falar aqui brevemente dessa chegada do Sidônio, que essa própria medida da revogação já mostra o poder que ele tem nesse início. E ele realmente está com carta branca, porque ele chegou e, embora a Janja tenha pedido e tenha falado a seguinte frase: cuide das minhas meninas, para ele. E ela estava se referindo a Bruna Rosa e a Priscila Calfá. Pessoal, corrigindo o nome, é Calaf, não Calfá. Duas pessoas da comunicação que estão desde a campanha com ela, né? E que são dela, né? Que vieram, na verdade, do Franklin Martins, que até o João, que tá aqui, fez um perfil da Bruna Rosa, fez na Piauí. Franklin Martins, é bom falar, tem muita gente jovem vendo o programa, foi ministro da SECOM do segundo governo Lula, é um jornalista bastante conhecido, que fez trajetória no Globo. E participou do sequestro, em outra encarnação, né, Celso? Participou do sequestro do embaixador americano junto com o Gabeira. Junto com o Gabeira. Ele foi da luta armada. E ela fez esse pedido pro Sidônio e o Sidônio limou as duas, sem nenhuma piedade. Porque elas criavam uma Cuidou das meninas, então. Limou as duas. Elas criavam uma certa SECOM paralela em contato com a Janja e tudo isso criava bastante confusão lá dentro. O trabalho técnico delas não era apreciado desde a campanha. Então, como a ideia é consertar a comunicação, não dá pra gente deixar essa SECOM paralela acontecendo aqui. Então ele tirou. E ele tirou também
que eu acho que é um emblema do poder que ele tá tendo nesse momento, que ele tirou o José Crispiniano, que é o secretário de imprensa, era, né, o secretário de imprensa, e que tá com o Lula há muitos anos. É muito próximo. É muito próximo. Desde que o Lula saiu da presidência no segundo mandato, o Crispiniano tá com ele. Mas, assim, todos os jornalistas, se não todos, quase todos, têm uma certa avaliação de que era muito difícil lidar com ele. Então, eu acho que o Sidônio tirá-lo é uma sinalização de uma tentativa de melhora da relação com a imprensa. E o Lula não gostou, ficou chateado, mas aceitou que o Crispiniano saísse. E tudo isso eu acho que mostra uma característica do Lula que o Celso já falou aqui no programa várias vezes, né? Por mais que ele goste da pessoa, por mais que a relação pessoal seja boa, se tá dando errado por alguma razão, ele não tem problema nenhum tirar aquela pessoa, como ele tirou vários grupos aliados ao longo desses 3 gente governos. muito mais próxima que isso, inclusive. Exato. Então, assim, ele realmente não queria, mas topou. A Janja gosta muito dessas 2 pessoas e existe a expectativa de que ela tente levá-las para o gabinete dela, não deixá-las ali na rua. Então, há essa expectativa e também há uma expectativa de que haja uma briga pelas contas do Lula nas redes, caso a Janja pegue elas para o gabinete, porque a Janja pode também pedir que elas levem as contas do Lula. Então, assim, eles estão se preparando ali para talvez ter... A conta do Lula tem que ficar com a Secunda, pelo amor de Deus. Essas informações são muito interessantes. Veja o seguinte, se a gente estivesse falando do governo Bolsonaro e você, em vez de Janja, estivesse falando Michele. A Michele virou pro Bolsonaro e falou, cuide das minhas meninas. O que a gente ia estar falando? Absurdo. Enfim, o Bolsonaro é muito pior do que tudo isso que eu vou falar, mas a ideia de que a primeira-dama tenha pessoas da cota pessoal dela na estrutura de comunicação do governo é um equívoco. Se isso for corrigido, é ótimo para o Brasil, ótimo para o governo. Não tem nada contra a Janja especificamente, tem a ver com a ideia, com o princípio, né, Celso? Exato. E as contas, na verdade, sobretudo no Instagram do Lula, quem mexe é o Stuckert, né? Que já houve uma briga do Stuckert com a Janja sobre quem controlaria lá atrás. A gente até falou disso no foro várias vezes. Também é outra distorção. O cara é o lambi-lambi oficial, é um fotógrafo ótimo, fez fotos históricas, não tem que cuidar da conta do... Enfim, isso acho eu. Cada um com as suas atribuições e que elas sejam muito bem definidas e precisa despatotizar. É muita patota, muito interesse privado e de compadrio dentro da estrutura da máquina pública. Estamos estourando. Maria Júlia Vieira, que hoje está no comando dos trabalhos, já está desesperada. Deve estar chorando de mensagens raiva, aqui, chorando. Encerramos o primeiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Vamos falar do mundo das bets na volta. Já voltamos. Muito bem, João Batista, vamos começar o segundo bloco com você. E eu já recomendo aos ouvintes que leiam a reportagem O Bonde do Tigrinho, que o João assinou junto com a Alessandra Medina. João, você pode começar contando como é que essa pauta se constituiu. Você estampou a tampa do alçapão e a gente mergulha no inferno dessa jogatina lendo a matéria. É muito assustador, tem vários aspectos a serem considerados. Como é que essa pauta surgiu? Fernando, do lado da imprensa, o universo das bets ele é tão grande, tão assustador, que ele pode ser abordado de formas variadas. Por política, ligação de milícia, questão de saúde pública, inúmeras. Mas um dia eu estava numa festa, um amigo meu chegou e falou assim, João, eu soube que o cachê da Maia Massafera, uma influenciadora, foi de 7,8 milhões para assinar com a Blaze. Eu achei esse número bizarro, assustador, e no dia seguinte liguei para ele, daí sem o efeito do gin tônica, e perguntei, vem cá, é isso mesmo? Você lembra do que você me falou? Ele falou, João, é. Daí eu falei, bom, vou me debruçar sobre a perversidade de artistas influenciadores que estão ganhando muito, muito dinheiro em prol da desgraça alheia. Desgraça que tem 2 grandes pilares, saúde pública e endividamento das pessoas. Daí beleza, fui falar com algumas pessoas desse universo de agenciamento de artistas e eles me falaram, João, você tem que conversar e entender o tamanho
da Virgínia. Vamos lá. Virgínia, ela é uma influenciadora que tem 52,7 milhões de seguidores no Instagram. A título de comparação, a Ivete Sangalo, que lota estádios, que tem dezenas de músicas que todo mundo aqui sabe cantar, tem 36,6 milhões de seguidores. A Virgínia, ela é um símbolo dessa estética greco-goiana. A Virgínia, ela é o símbolo dessa estética greco-goiana. Exibindo bolsas caras, casa cheia de pilastras, aquelas portas enormes que poderia entrar uma girafa, ostentação, exibicionismo. Greco-goiana. E é uma estética cultural e uma estética aspiracional. A Virgínia, ela foi contratada pela Esportes da Sorte. Esportes da Sorte que a Ana e o Celso já falaram outras vezes aqui no programa em razão de Gustavo Limas e afins. A Esportes da Sorte fechou um contrato com a Virgínia nos termos do cachê da desgraça alheia. O que isso significa? A cada R$100 perdidos pelos apostadores, ela ganhava R$30. Esses são os termos do cachê da desgraça alheia. O sucesso da Esportes da Sorte com a Virgínia e esse cachê bastante controverso, digamos assim, foi enorme, a ponto de a concorrente da Esportes da Sorte, a Blaze, a mesma da Maia Massafera, ir atrás da Virgínia. Daí fechou com ela um contrato de R$29 milhões. Quem anunciou a Virgínia na Blaze? O jogador mais especial do Brasil, Neymar, que também é contratado da Blaze. Então a Virgínia foi tirada, o passe dela foi comprado, digamos assim, ela e o marido, que é um filho do cantor Leonardo, anunciaram que eles estavam indo para a Blaze através de uma propaganda com o Neymar. Mas assim, a Blaze paga muito dinheiro para outros tantos influenciadores. O que é perverso nisso, Fernando, Ana e Celso? É que parte dessa propaganda, e não só da Blaze, mas de várias outras casas de aposta, é que eles usam os termos complemento de renda. Então, num país tão desigual quanto o Brasil, se você ganha, sei lá, 2 pau, teu marido ganha 3 pau, a possibilidade de você ganhar 500, 1.500, 3.000 reais no mês muda a tua vida. Muda. Então, é sacana. E tem uma outra questão que é parte da estratégia deles. Pelo link que você artista, influenciador, posta, eles conseguem fazer o tracking de quem chegou por você. E aí, o novo apostador, ele tem um outro incentivo que os influenciadores dizem. Você vai ganhar um crédito de 1.000, de 1.500 reais. Ou seja, a gente sabe que tudo isso é controlado por algoritmo, né? Então, você ganha lá 1.500 reais de crédito. Só que para isso, você tem que fazer o teu cadastro, deixar a tua conta. Você ganha 1.500 reais, você ganha, perde. Bom, esgotou os 1.500 reais. Perde e perde. No fim, perde. Todo mundo sempre perde. E aí, quando você perde o tal do crédito que lhe foi dado, você começa a gastar do seu dinheiro. Pensando que o cassino online, assim como outras questões de saúde, pode causar a adição, seria o equivalente a gente falar que uma empresa de cigarro te dá 10 maços de cigarro e você começa a pagar a partir do 11º. É cruel. E assim, Fernando, a gente pega o Hospital das Clínicas de São Paulo, que o departamento de psiquiatria trata de questões como vício em sexo, vício em crack, vício em opioide, enfim, álcool. Já tem agora quem trate de vício em apostas online, porque a coisa tá muito desenfreada. Isso existia já em relação ao bingo, né? Se eu não me engano. Exato. E tem uma coisa, o bingo, ele estava muito atrelado ao público feminino, e é um público feminino em tese com um certo poder aquisitivo. As bets não. Eu acho que o bingo é uma espécie de matinê perto do que a gente está vendo, a escala é muito maior. Passeio no e parque, pelos valores que essas pessoas estão ganhando, que são valores assim ofensivos até, e reais, a gente não consegue nem calcular. Você imagina o que as empresas estão faturando se está pagando isso para essas pessoas. É um dinheiro desmedido, tem a ver com salários, inclusive, do mundo do futebol. É uma coisa… Mas vamos lá, por exemplo, o Galo, o Atlético Mineiro, patrimônio do meu estado glorioso, Minas Gerais. O Galo recebe 60 milhões de reais por ano por patrocínio de uma bet. Daí você pega o Carlinhos Maia, um influencer, com toda a sorte de impropérios que ele solta contra minorias e etc. Ele tá recebendo 40 milhões por ano. O poder dos influenciadores é muito grande. Agora, tem uma coisa interessante que a gente sempre fala. Mas essas empresas elas ficam sediadas em Curaçao e em Malta, paraísos fiscais. Isso é verdade, mas não toda a verdade. O Cauã Raymond, por exemplo, galã global, um dos homens mais lindos desse país, vai estar na próxima novela Vale Tudo. Eu conto bem na matéria como que ele se tornou um garoto propaganda de uma bet que nasceu em Recife, depois foi transferida para Alphaville. São 2 sócios. Um é o Janguier Diniz, que a Ana já falou no foro numa edição passada. Janguier Diniz é dono de uma igreja. Do Pablo Marçal. Mais que apoiador, ele era o cara que queria apresentar o Marçal para nomes importantes da Faria Lima. Apoiador com grana, né? Ele queria que as pessoas investissem no Marçal.
O Jangui é dono de uma rede privada de faculdades lá no Nordeste e ele tem uma outra empresa que tem um nome bastante curioso, chama Obstinado Mentoring, porque ele gosta de ser coach também. Ele é um dos sócios. O outro sócio da empresa que apoia o Cauã, que patrocina o Cauã, é um cara chamado Lequinho. Ele vem a ser um ex-promoter de evento de Olinda e também ex-assessor de vereador de Olinda. Eu peguei todo o histórico financeiro desse cara. Ele tinha problemas com atraso de pagamento de pensão alimentícia, ou o apartamento dele, que ele havia comprado pela Caixa, ia a leilão porque ele não estava pagando. E aí, ele enriqueceu, compra um apartamento de frente para a praia de Boa Viagem e se torna sócio do Janguier Diniz. Esse cara vai contratar o Cauã. Eu entrevistei o Lequinho. Ele falou assim, o Cauã se identificou com as diretrizes da empresa. Conversando com agente de artistas, eles falaram o seguinte, as pessoas que estão se alinhando aos bets estão, de alguma forma, se queimando no mercado. Algumas nem têm tanta reputação. A gente falou de influenciadores aqui que, enfim, não fazem parte do contexto de muita gente. Mas não é o caso do Cauã. Então, os cachês são muito altos. Que você paga a reputação. Né? A pessoa tem prestígio, enfim. Esse Cauã é o bad boy global, é o galã da jogatina, né? O tigrão do cassino. O tigrinho, no caso, é o Galvão Bueno, meu preferido, né? É bem, amigo, vem porque aposta, não sei o que lá, amigo. Quando o Galvão Bueno fala isso, eu penso no Homem-Legenda. A legenda do Galvão Bueno falando isso é Paulo Guedes dizendo pra Damares, deixa o cara se fuder, Damares. Quando o Paulo Guedes defendeu numa reunião que os jogos fossem liberados, né? A Damares, pela coisa evangélica, foi contra e o Paulo Guedes soltou essa, deixa o cara se fuder. Quando o Galvão Bueno fala, eu penso nisso. O Galvão, no caso, tem uma propaganda ancorada no jogue com responsabilidade. Um cinismo, né? Uma demagogia, um negócio E assim, patético. tem muitos artistas e influenciadores que dizem que só fazem propaganda de aposta esportiva. Ou seja, Vasco 3, Flamengo 1. Isso, em tese, é auditável, embora no Brasil a gente já teve a máfia do apito. No entanto, essa mesma empresa de bet que tem a aposta esportiva, querendo saber do placar de futebol, ela tem um tigrinho, um aviãozinho, um balãozinho. A porta de entrada é essa. Então assim, é fingir que você não tá sendo responsável por aumentar a pandemia de bets. Perfeito. Deixa eu passar a palavra para Ana e para o Celso. Ana, vamos lá. Bom, eu acho que vale a gente relembrar como que as bets vieram para aqui. Foi uma lei aprovada em 2018, dezembro de 2018, no apagar das luzes do governo Temer. Só que naquela época, eles aprovaram só as apostas esportivas e não o cassino online, os jogos online. Esses jogos, Tigrinho e etc., foram aprovados pelo Congresso no final de 2023. Até então não podia. Porque no governo Bolsonaro nada se regulamentou, né? Ficou exato. o mundo do Paulo Guedes, né? Deixa o cara se fuder. Exato. Deveria ter sido regulamentado no governo Bolsonaro, mas enfim, não foi prioridade. E quando começou o governo Lula, eles quiseram regulamentar. Só que até isso acontecer, você já tinha uma bancada das bets do Congresso, você já tinha muitos deputados operando em favor dessas empresas, e eles foram como rolo compressor. Então assim, enquanto se elaborava a legislação, a regulamentação, eles aprovaram um monte de coisa. Dando exemplo, primeiro, os jogos online, que é a coisa mais perigosa, mais do que a aposta em resultado de jogo. Foi aprovada no final de 2023. O governo criou um regime tributário mais restritivo para essas empresas. O Congresso tirou isso da lei, o governo vetou a lei, o Congresso derrubou o veto do Lula para reduzir a tributação dessas empresas, das regulamentadas. E a bancada das bets no Congresso, ela é meio suprapartidária, tem todas as colorações ali, da esquerda à direita. Mas eu queria citar um caso específico aqui, que é o do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. PSB do João Campos, né? Não é PSD do Kassab. E Pernambuco é um estado curiosamente forte nesse setor, né? O João falou do bateu o bet do Cauã, nasceu ali em Recife. Tem várias, né? Que nasceram em... Até a Deolane foi presa em Recife, né? O caso do Gustavo Lima também estava rodando por lá. Pernambuco tá fazendo história. E aí, esse deputado, ele era o relator da CPI das bets, que teve uma CPI das bets no Congresso, tal, que tá paralisada. E segundo uma reportagem da Veja, o presidente da Associação de Empresas de Jogos e Loterias foi no Ministério da Fazenda denunciar o deputado por cobrar 35 milhões de reais em propina para aliviar o lado dele na CPI. Depois, um assessor da Fazenda foi ouvido nessa CPI e confirmou que, de fato, tinha recebido essa denúncia do empresário, mas que não tinha provas. Então, assim, não se sabe se é verdade ou não, se o deputado fez esse achaque ou não, mas por aí a gente
já vê, entendeu? O tipo de bancada que as bets têm no Congresso. Conversando com fontes ali do Ministério da Fazenda, eles me falaram algumas coisas. Essas empresas agora estão sendo regulamentadas, né? Elas tiveram que apresentar os seus documentos para obter uma licença para operar no Brasil. Nem todas conseguiram, aliás, uma minoria conseguiu. E o que é curioso é que, como elas estavam operando fora de uma regulamentação até dia 31 de dezembro, a gente nunca vai saber quanto elas ganharam nesse período. Elas só vão passar a informar para o governo o faturamento delas diário e foi criado um sistema para isso. Então a Bet encerra o dia, essas informações já vão diretamente para o governo. Vale a pena falar o número, tá? Não sei se o João tem de cabeça, é um número absurdo de bets que eram irregulares. Fernando, esse número nunca a gente vai saber. Mas são milhares. Exato, são milhares de empresas, porque poucas empresas, cerca de 200, tentaram se regularizar junto ao governo. As outras tantas não. Era uma espécie de serra pelada eletrônica, virtual, né? É uma serra pelada digital, exatamente. Dessas empresas, foram mais de 100 que conseguiram a licença, a minoria conseguiu uma licença permanente, a maioria é uma licença temporária. E só a partir de agora, elas vão enviar para o governo os dados, o que elas faturam por dia. É um envio diário. E o governo vai fazer um relatório periódico com esses dados, porque como o João falou sobre os dados do Pix, de quanto isso é gasto no Pix, é uma parcela pequena do que de fato eles gastam. Então assim, só agora o governo vai começar a saber. O que aconteceu no passado, ninguém vai saber. O que elas fizeram, o que elas ganharam, o que elas lavaram. Até o dia 31 de dezembro, fica pra história. Então eu acho que isso é uma coisa importante de dizer. Não existe plano de vetar propaganda de bet, como acontece com o cigarro e com a bebida. E eu acho importante dizer uma coisa, é um fato interessante desses últimos tempos. Pelo menos 2 empresas de bets que não tiveram a sua licença aprovada conseguiram reverter isso na justiça. Então, assim, elas não tiveram a licença aprovada porque não tinha a documentação correta. Ou seja, foram reprovadas. E essas 2 empresas conseguiram, curiosamente, com o mesmo juiz, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o juiz Itagiba Cata Preta, autorizou que elas funcionassem com uma decisão judicial que acaba suplantando a regulação. Como é que chama o juiz? Itagiba o quê? Cata Preta. Esse vai entrar pro rol do Jacinto Lamas, pro outro... O juiz Cata Preta. Celso. E o advogado, acho que vale mencionar porque são figuras conhecidas. O advogado de um dos casos é o Nelson Williams, que é um cara super envolvido com bets, o João sabe bem. O Nelson Williams é um advogado que é muito próximo a diversos políticos, diversos empresários, e ele tá, curiosamente, muito envolvido com as bets. Ele foi quem tentou ser o advogado do Gustavo Lima, tomou um passa pra lá do advogado oficial e esteve numa festa de aniversário na Paraíba com o dono da bet que patrocina o Flamengo. E agora ele conseguiu essas 2 decisões favoráveis às bets irregulares. Então é isso, na justiça eles revertem. Celso, vamos com você. É assustador esse negócio, Celso. É bizarro. Para complementar o que a Ana disse, embora o governo não esteja com nenhuma iniciativa pronta aí para proibir propaganda de bets nem nada, já teve projetos para fazer isso. A Gleisi Hoffmann, que é deputada e presidente do PT, apresentou um projeto para proibir a propaganda de bets. Se não me falha a memória, o deputado federal Reginaldo Lopes, que também é do PT, apresentou um projeto semelhante. Eu acho que a chance disso passar é 0, entendeu? Assim, é diante mais fácil. Dessas bancadas. Eu acho mais fácil o Congresso aprovar a transição para o socialismo do que aprovar esse negócio aqui. Entendeu? Vocês imaginam o cachê que esses caras estão pagando para influenciador? O sucesso que esses cachês não devem fazer no parlamento brasileiro, né? Fazer um pequeno complemento, essa matéria da Piauí, isso não sairia em nenhum outro veículo, sabe por quê? A Globo, por exemplo, em 2024, faturou 600 milhões de reais com as bets, que patrocinam programas e uma série de coisas. Nesse atual BBB que acabou de começar, um dos principais patrocinadores é a Bet Nacional. A gente não é o Nicolas Ferreira, mas a gente fez muitos milhões de visualizações também no Instagram, mais de 20, com os 2 vídeos. Tiveram pessoas, artistas que compartilharam, pessoas que ficaram muito sensibilizadas, mas muitas páginas que cobrem o universo dos artistas, essas páginas de Instagram de fofoca, não mencionaram. E não mencionaram porque elas também são patrocinadas. Então, as bets, elas comem pela beirada e por dentro. Ela tem ventosa, sabe? Ela tá em todos os lados. Tem desde a maior emissora de televisão, que tem sido patrocinada, até páginas de Instagram de fofoca, que também têm sido patrocinadas. O sistema é foda. Celso.
Pois é, eu só queria chamar a atenção pro quanto isso tudo é ruim, se não apenas para essas pessoas pobres que estão perdendo dinheiro e tal, mas pro Brasil em geral, né? A gente já comentou aqui uma vez como parece estar acontecendo o vício em apostas levar a um aumento de endividamento, por exemplo, entendeu? Se houver um aumento grande de endividamento, vai aumentar os juros para as pessoas, para todo mundo, inclusive para você que não aposta em nada, entendeu? Assim, vai aumentar a inadimplência bancária, que é uma das coisas que faz aumentar juro. Para quem não sabe, parte do juro que você paga no banco é uma espécie, como eu falei no primeiro bloco, uma vaquinha para pagar os impostos. Então, também tem uma vaquinha para pagar para o banco aquele pessoal que não pagou. Entendeu? Certo. Quanto mais gente tiver dando calote no banco, maior vai ser os juros. E a gente está falando de uma coisa numa escala que isso pode acontecer de fato. Pode acontecer, exatamente. Pode ter efeitos macroeconômicos. É uma escala estratosférica, né? Exatamente. É. Então é um negócio assim ruim, inclusive para as pessoas que não estão apostando em nada, podem ter sua vida afetada por isso, entendeu? Então esse é um negócio muito sério, assim, não é só assim, deixa o cara se fuder. Primeiro, se aumentar o juro, vai se fuder um monte de gente que não quis apostar em nada. E segundo, a ideia do liberalismo é o cara poder escolher racionalmente, né? O cara poder, enfim, tomar suas decisões de maneira autônoma e soberana. Se o cara tá viciado, ele não tá mais fazendo isso. Se o cara tá operando sob informações falsas de que aquilo ali pode ser um investimento, de que aquilo pode ser um complemento de renda, o que é obviamente mentira, ele não tá agindo nas condições normais do que seria uma ação racional, enfim. Então, enfim, alguém precisa explicar pro Guedes que liberalismo não é deixa o cara se fuder, entendeu? Assim, é você justamente criar condições para as pessoas tomarem suas decisões de maneira autônoma. Perfeito. Bom, com esse recado para o ministro predileto do Celso, a gente vai encerrar o segundo bloco. Grande por aqui. Na volta, vamos falar do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você. Há ainda muitas dúvidas cercando a efetividade desse cessar-fogo, né? Vamos supor que ele vai funcionar ou devemos pôr isso também em suspenso? Então, Fernando, vamos ver se o acordo cola, né? Bom, e primeiro assim, a gente vai falar bastante aqui de possíveis problemas, etc. Certo. Mas sem dúvida nenhuma a gente tem que celebrar o fato de que, claro, assim que ele entrar em vigor, os palestinos vão poder dormir sem ter medo de que durante a noite a casa vai ser bombardeada e todo mundo vai morrer. Sem dúvida é algo a ser celebrado, mesmo a gente sabendo o quão ruim é a situação, certo? A casa que não existe mais também, né? Quase não tem casa. Exato. Mas enquanto a gente está gravando, o gabinete israelense, o governo israelense ainda não se reuniu para confirmar o acordo. Então, enfim, imagino que isso aconteça aí nas próximas horas. Mas ontem já houve problemas. Netanyahu já veio com uma história que o Hamas tentou mudar o acordo de última hora, o Hamas negou. E aí, enquanto isso está acontecendo, morreram 80 palestinos em bombardeio. Então, enfim, a situação é muito ruim. Mas se o acordo sair, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente tem que celebrar. O acordo já vinha sendo negociado, né? Mas aparentemente a participação do emissário do Trump na negociação acelerou o processo. O que faz um certo sentido, porque assim, o acordo é o acordo do Biden, o acordo que o Biden vinha negociando. Mas nos últimos meses o Biden era um presidente muito fraco, né? Assim, nem fazia muito sentido para outros países fecharem acordo com o Biden. Se o Biden não estava em condição de ser candidato, quanto você vai levar ele a sério quanto um estadista capaz de fazer um compromisso durável, né? Um compromisso que você pode contar que vai ser implementado, né? Então, realmente fazia mais sentido para o Netanyahu negociar com o Trump. Obviamente, o Biden e o Trump vão ficar brigando aí sobre quem foi o responsável pelo acordo. O fato é que quem vai levar o crédito é o Trump, porque foi anunciado aí às vésperas da posse dele. Bom, falando agora de coisas mais importantes que isso, a Palestina foi massacrada durante esses 15 meses. Gaza foi completamente destruída, uma multidão de crianças palestinas não tem mais escola onde estudar, enfim. Houve um sem número de selvagerias e milhões de pessoas que só tentavam trabalhar e levar suas vidas normalmente tiveram suas vidas completamente destruídas. Tiveram que passar por sofrimentos que nós aqui não conseguimos sequer imaginar. E qual foi o saldo político disso? Bom, o Hamas conseguiu sobreviver até agora. Um dos objetivos que o Netanyahu tinha se colocado era extinguir o Hamas. Isso nunca foi possível. Boa parte da liderança do Hamas mora no exílio e num país que seria complicado para Israel, enfim, declarar guerra a todos eles ao mesmo tempo. Mas o Hamas vai ter que arcar com a responsabilidade de ter iniciado um conflito, o ataque de outubro de 2023, um conflito que basicamente destruiu o país que o Hamas governava, destruiu o território que o Hamas governava. O plano do Hamas era transformar o conflito em uma guerra regional, né, com a participação do Hezbollah e do Irã.
inclusive aproveitando o fato que os Estados Unidos estavam empenhados no apoio à Ucrânia. Então teria um limite por quanto ele poderia apoiar Israel. E deu tudo errado para o Hamas. Israel conseguiu impor fortes perdas ao Hezbollah, matou um líder do Hamas em Teherã. Nenhum dos aliados do Hamas, de fato, arriscou uma ofensiva com força total contra Israel, porque sabiam que iam perder, até porque se a coisa ficasse feia mesmo, os Estados Unidos entravam. A ideia de que você acendia uma fagulha aqui para começar um conflito regional contra Israel foi um fracasso completo, estratégico do ponto de vista do Hamas, e quem pagou isso foram os civis palestinos, que não tinham nada a ver com a história. A reação israelense foi, obviamente, completamente desproporcional, foi um massacre, uma selvageria brutal, inclusive pelo fato de que mal foi uma guerra, né? Quer dizer, teve um ataque do Hamas no começo, lá em 2023, os aliados que ele esperava contar para fazer isso virar uma guerra não apareceram, então foi basicamente um lado bombardeando os civis do outro. Terrorista horroroso. Exato, sem medonho. dúvida, não, ninguém duvida disso. Agora, o outro objetivo do Hamas era sabotar os acordos de Abraão, que eram os acordos que os Estados Unidos vinham negociando de normalização diplomática entre Israel e os países árabes. E algum progresso nesse sentido tinha sido feito. Muitas vezes com países que são países árabes ou muçulmanos, que se opunham à política israelense na Palestina, mas não estavam necessariamente em guerra com Israel. Mas algum progresso nessa linha vinha acontecendo. Uma das críticas sempre foi que os acordos de Abraão não lidavam frontalmente com a questão palestina e que não dava para fazer uma paz árabe-israelense sem lidar com isso. A aposta do Trump foi meio que dava. E uma das coisas que o Hamas queria fazer é melar esse processo. Isso a gente ainda não sabe o que vai acontecer. As negociações do acordo, obviamente, pararam durante a guerra. Nenhum país árabe queria sair na foto cumprimentando Netanyahu enquanto ele estava massacrando Gaza. A gente não sabe se esses acordos vão ser retomados, em que termos vão ser, mas uma coisa é clara, para qualquer governante árabe ter esperança de não ser enforcado na rua na volta para casa, ele vai ter que colocar provisões a favor dos palestinos nesse acordo. Entendeu? Isso inclui, sobretudo, a Arábia Saudita, que é o país mais poderoso envolvido nessa história. O Hamas, obviamente, não vai ter autorização para voltar a governar Gaza, o que quer dizer que ele vai tentar sabotar quem quer que seja que governe. Israel, de maneira completamente absurda, na minha opinião, não topa conversar sobre deixar a autoridade palestina que governa a Cisjordânia e não participou de atentado nenhum, tomar o controle sobre Gaza. Cisjordânia que sofreu bastante também, né? Sofreu pra caramba também, não tinha nada a ver com isso, exatamente. Cisjordânia, que é bom lembrar, tem ocupações ilegais de colonos israelenses. Ocupação ilegal quer dizer terra que era dos palestinos por lei, os caras foram lá e roubaram. Vai ser complicado saber quem é que vai governar Gaza. Eu acho que os países árabes vão ter que entrar nessa negociação como parte de qualquer retomada dos acordos de Abraão. A melhor esperança dos palestinos, provavelmente, é que eles consigam extrair de Israel concessões, que os Estados Unidos, por exemplo, não está disposto a exigir. Nenhum político israelense, nenhum cidadão israelense, nenhum defensor de Israel pode ter qualquer ilusão de que Israel vai ser um Estado estável enquanto tiver a Palestina nessa situação, entendeu? Isso aí não existe. E a última consequência desse conflito é justamente que Israel perdeu pontos junto à opinião pública ocidental, em especial na juventude dos países ricos, que é o que interessa para eles. Israel depende muito de ajuda militar americana. Então, se a juventude americana começar a olhar para a situação palestina e ver ali só uma superpotência oprimindo um povo paupérrimo, isso naturalmente é muito ruim para eles. As gerações mais velhas lembram desse conflito árabe-israelense em grande parte como um conflito entre estados. Então, teve uma guerra entre Israel e o Egito. O Egito é um país, o Egito tem um exército. O Egito poderia ter ganho a guerra. Perdeu, mas poderia ter ganho. No começo, você olha para a história e você vê Israel lutando contra estados que têm exércitos. Então você olha para isso e fala, é uma guerra por território. É comum em processo de formação de estados, etc. As gerações mais novas só estão vendo uma população que, aliás, ocupava a maior parte daquele território até a partilha e que está oprimida em pedaços cada vez menor de território, em condições cada vez piores de vida. E Israel vai elegendo uns caras cada vez mais dispostos a tomar outros pedaços dessa terra. Né? Tanto que é interessante que nas universidades americanas se tornou mais comum a visão de que a Fundação de Israel é um projeto que eles chamam de colônia de assentamento, né? Settlement. Como, por exemplo, seria a África do Sul, porque o cara olha agora para a situação atual e ele está vendo uma população oprimida por um Estado poderosíssimo e riquíssimo, que não precisa de nada disso. Então, enfim, eu acho que foi a batalha que Israel perdeu. Perdeu a juventude dos países ricos. No resto, foi uma catástrofe que ninguém tem a menor esperança que disso saia qualquer progresso para a região. Exato, a gente está muito mais distante de uma solução duradoura do que estava um ano atrás, ou 15 meses atrás, quando começou essa barbárie. Ana, esse acordo que acaba de ser firmado
tem um histórico. Foi tentado outras vezes e frustrado, inclusive quando o Brasil tomou a iniciativa na condição de presidente do Conselho de Segurança. E os Estados Unidos votaram contra, né? E inviabilizaram lá atrás que esse processo fosse efetivado. Ao longo de mais de um ano, todas as iniciativas no Conselho de Segurança foram negadas pelos Estados Unidos e muitas vezes, como Israel não estava no Conselho de Segurança, as vontades de Israel muitas vezes eram vocalizadas, verbalizadas pela própria missão americana. Então, assim, o governo Biden não tinha nenhum problema em executar esse papel ali, né? E é como o Celso disse, quando o Biden começa a propor ele próprio um acordo de cessar-fogo, já era no final do governo e aí já não tinha força política nenhuma para isso, né? E o que mudou? Algumas coisas. Esses ataques sofridos pelo Hezbollah enfraqueceram o Hezbollah diante de toda essa situação em Gaza. Houve um acordo de cessar-fogo com o Líbano, que foi firmado com o Líbano recentemente. Então, esses 2 pontos deixaram o Hamas muito vulnerável, porque ele não ia poder ter o apoio que ele tinha nem do Líbano, nem do Hezbollah, ou seja, do Irã. Em segundo lugar, o Trump disse em mais de uma ocasião que se o Hamas não libertasse os reféns israelenses até a posse dele, haveria consequências, né? E ele usa a palavra hell, inferno, que aconteceria em Gaza. Então, isso colocou uma pressão extra para que o Hamas aceitasse, porque você tinha uma perspectiva de ofensiva ainda maior sem o apoio. O que estava acontecendo até ali era o quê, gente? Quer exato, dizer, exato. Pois é. O que pode ser pior, né? É. E no caso de Israel, que acabou aceitando, e isso tá, na verdade, em discussão agora no parlamento israelense enquanto a gente grava, né? Mas o Netanyahu inicialmente aceitou pontos que ele não tinha aceitado anteriormente. Então, assim, Israel também se viu pressionado pela entrada do Trump, porque o Trump disse publicamente a seguinte frase: essa guerra tem que estar terminada até o dia 20 de janeiro, que é a data da posse dele. Então, o próprio Trump fez um ultimato ali. Não por ele ser um grande democrata e líder pacífico, mas porque ele quer direcionar a energia dele para outras coisas, né? Que a gente vai falar provavelmente nos próximos programas. Isso pressionou Israel também. E tem uma coisa, a relação entre o Netanyahu e o Trump, ela se deteriorou ao longo do primeiro governo Trump, porque os Estados Unidos acabaram achando que eles fizeram muito por Israel e não receberam o suficiente em troca. E o Trump ficou muito indignado pelo fato de o Netanyahu ter cumprimentado Biden assim que a vitória dele foi confirmada. Então, assim, ele não superou esse ressentimento. Então, ao longo desses últimos meses, o Netanyahu tem trabalhado muito para fazer as pazes com o Trump. A verdade é essa, assim. O Trump não acha o Netanyahu extremista o suficiente. Exato, ele é sensato. Da parte do Biden, faz sentido ele querer fechar o acordo ainda na própria administração para justamente tentar ficar com um pedacinho do mérito. E é uma atitude que os jornais americanos, o New York Times e o Washington Post, compararam com a do Jimmy Carter, que costurou a liberação de reféns americanos pelo Irã antes da posse do Reagan. E até anos depois, o New York Times fez uma reportagem que o Reagan atuou para os reféns não serem liberados na gestão Carter para justamente não beneficiar o Carter, entendeu? Então, olha o histórico. E da parte do Trump, faz sentido começar o mandato, né? Como eu falei, sem ter essa pedra no sapato. A equipe dele, de fato, colaborou com o acordo. Os próprios parlamentares democratas reconheceram isso, que se não fosse a equipe do Trump, talvez eles não tivessem conseguido. Foi fundamental ali. Agora, só voltando, eu acho que, verdade seja dita, o apoio a Israel é uma das poucas coisas que une esses dois governos, né? Os republicanos e os democratas. De fato, não existe muita diferença no que ambos pensam sobre o assunto, né? E esse ímpeto diplomático dos Estados Unidos para acertar isso agora, considerando todo o passado de votações contrárias, né? Eu acho que acaba mostrando que, de fato, eles têm similaridades ali que a gente não pode deixar de considerar. E eu acho que dentro dessa hipocrisia entra uma outra coisa na conta, né? Que foi Cuba. O Obama retirou Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo no governo dele. O Trump colocou Cuba de novo nessa lista. O governo Biden jamais retirou, ao longo desses anos todos, Cuba da lista e retirou agora que ele tá saindo do governo. Então também é uma retirada oportunista, que ele tá querendo limpar um pouco a barra no final, entendeu? O Biden, a melhor coisa que ele pode esperar da história é que esqueçam ele. O Celso não concordou muito. Tá? Não, eu já esqueci.
O que vem é assustador. Então, vamos encerrar o terceiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo e na volta, Kinder Ovo com João Batista Júnior também. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Maria Júlia, hoje o botãozinho está com você. Aperta aí, hora da maldade. Solta. 6 horas da manhã, para fazer café para minha filha, para minha esposa. Que o único isso? momento que eu tenho com elas durante a semana Nossa, é das é uma 6 voz que a até gente 8 conhece, horas. né? Maria Júlia, que é isso? É o Roberto Justus? Não. Não. Não é o Tarcísio, não, né? Tarcísio tem sotaque carioca. Café da manhã com a filha, cedinho. Caramba, Cara chato. esses vão... Quem fala é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Puta merda. Eu não acertaria. Jamais. Entrevista ao Globo. Cara. Eu também não acertaria, não parece o Padilha. Vocês fizeram alguma coisa aí com esse Padilha. João frustrado. João, vai ficar pra Frustradíssimo. próxima. Foi pra ilustrar o que acontece com quem joga nas bets, acontece isso que aconteceu. A culpa é do Tigrinho. A gente Exatamente. perde. A culpa é do Tigrinho. A gente perde. O sistema sempre ganha. Bom, Exato. encerramos assim o Kinder Ovo. Vamos direto para o Correio Elegante, o momento de vocês, o momento mais legal do programa. Fechei aqui. Eu vou começar então com um recado no Spotify do nosso ouvinte William Vasconcelos. Comecei a chorar na academia ouvindo o depoimento da Fernanda Torres. A desculpa de que o suor escorreu para os olhos não colou, mas foi o suficiente para que pessoas que eu nem conheço parassem de me perguntar: está tudo bem? De qualquer forma, a experiência de fazer um supino chorando é algo que entra para listas de coisas que eu nunca me imaginei fazendo. Um beijo para todas as pessoas do foro e, claro, um beijo para Fernanda, que me proporcionou esse momento único. Que legal, William. Muito bacana. Obrigado pela mensagem. A direção me passou um recado da Jane Silva, uma ouvinte que ganhamos de presente da Fernandinha. Bom dia, são 4h30 da manhã do dia 12 de janeiro. Procurando algum vídeo interessante por causa da Fernanda Torres, eu parei e foi amor à primeira vista. Parabéns pela aula. Fiquei fã de vocês. Obrigada. Obrigada, Jane. Que você Valeu, continue Jane. com a gente. Muito bom. Já pra mim, a direção mandou a cartinha de Renata Sena, que, com todo respeito, foi enviada para o Fernando. Olá, aqui é a Renata de São Paulo. Tenho 44 anos e, embora minha choupana não seja na Santa Cecília, meu local de trabalho é. O que me faz sorrir sempre que ouço essa singela menção a um pedaço do meu cotidiano. Tenho ouvido o foro pelos últimos meses, quiçá anos, e cada dia mais gostaria de organizar uma roda de conversa entre vocês e alguns parentes que insistem em certos posicionamentos mal orientados. Assim prefiro acreditar. Vocês se animam? Eu levo o bolo. Mas hoje escrevo por outro motivo. A distância que a tecnologia nos proporciona me possibilitou mandar este recado, apesar da minha paralisante timidez. É preciso reconhecer o quanto as falas do Fernando ficaram sexy com essa voz rouca. Sério, que homem! Com todo respeito, beijos e abraços a todos do Foro e obrigado por tanto conteúdo de qualidade. Até. Viu só, rapaz? Meu Deus. A voz foi... Quase não consigo fazer o programa. Que vergonha. Quem disse que a gripe não tem seu valor, hein, Pô, Fernando? pois é. Exato. Que é isso? Ai. Depois dessa até O Instagram tem que criar esse filtro. Fanho sexy. Exato. A gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A Evelyn Argenta está de licença maternidade. A coordenação geral é da Bárbara Rubira. Hoje a direção é do Luiz de Maza, com a Maria Júlia Vieira, que também assina a produção e distribuição. Mari Farias está de férias. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira e do Thiago Picado, a identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha choupana, em São Paulo.
Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, João Batista, muito obrigado pela participação especialíssima. Obrigado pelo convite, Fernando. Obrigado, Ana. Obrigado, Celso. Tchau, Celso, casca de bala. É isso aí, Fernando. Até semana que vem. Ana, querida, tchau. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Até mais. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.